Glória a Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos, por favor. Estou feliz por vir a esse lugar, que é a casa do Senhor. Glória a Deus. Convidado pelo irmão Alex. Nós andamos juntos aqui quando morava em São Paulo, lá na faculdade, né? Cirilo também o pessoal ali. E fico feliz de poder conhecer essa igreja. Estou morando em Rio Claro, sou pastor da Igreja Batista lá em Rio Claro e sou apaixonado por igreja. Glória a Deus. Sirvo a Cristo há 25 anos. Vou fazer 42 daqui umas 2 semanas. Mas nesses 42 anos de vida, 25 estão servindo a Cristo. Amém. Ele entrou na minha vida para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Eu fui um bandista durante muitos anos. Isso já é uma tradição familiar. E eu me lembro que quando entreguei minha vida a Cristo, eu tinha 17 anos. Foi numa noite, 18 de julho de 1987, quando entreguei minha vida a Cristo. E aquela noite eu ouvi um hino que dizia assim: você já parou para pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Das contas que você vai ter que ajustar do seu viver, do seu pensar, do seu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu para você viver. E na hora do apelo eu fui à frente, caí no processo de demônios. Uma situação constrangedora para quem já foi em processo de demônios, sabe muito bem o que é isso. Mas naquela noite fui liberto para a glória do Senhor. Glória a Deus. Sou casado, tenho uma esposa, 2 filhos. Os meninos são envolvidos na igreja, a esposa também. Nesse exato momento ela está ensaiando para a festa de Natal, cantada de Natal para a igreja. Estou feliz por ter uma esposa crente, filhos crentes. Glória a Deus, Senhor. Aprendi com o meu pastor, pastor Moisés Gomes, que nós temos que constituir família. O homem, se não tiver família, não tem esteio, não tem alicerce, não tem chão, né? O meu alicerce, o meu esteio é a minha família. Quando o pastor está mal-humorado, minha família que me suporta. Quando o pastor está abatido, é a minha família que me dá aquele up, né? Aquela levantada. Então, família, minha família, eu digo na vida o seguinte: primeiro Deus, depois a minha família. Não abro mão da minha família por nada. Invisto na minha família porque eu sei o retorno que eu vou ter. Não é? E nessa noite eu vim a essa igreja não para falar de mim, eu vim falar de um homem chamado Neemias. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Você conhece gente apaixonada? Né? Gente apaixonada, geralmente a gente segue, né? Não vê nada na frente, não é assim? Eu me lembro quando a minha esposa se apaixonou por mim, ela não via mais nada, só vivia. Bom, né? Quando ela se apaixonou por mim, eu lembro que a gente estava construindo a igreja e ela estava ajudando lá na cozinha. Nós éramos jovens, eu líder de jovens lá na igreja, e ela estava ajudando as irmãs na cozinha. Ela estava olhando para mim assim, falou: aquela irmã está olhando para mim. Aquela irmã está olhando para mim. Ficou apaixonada. Não podia chegar na igreja e o coração dela já palpitava. Paixão, né? Arrebatador, né? Paixão é uma coisa arrebatadora, né? Paixão é uma coisa assim que está ligada à afeição, não é assim? Você se sente atraído, né? Afeiçoado pela pessoa. Você vê aquela guitarra, por exemplo, você se sente atraído por ela, não é? A cor da guitarra, a marca da guitarra, qualquer característica da guitarra te arrebata, porque você se sente afeiçoado por ela. Agora é interessante que também em amor a gente perde a paixão, né? Tem amor que perde a paixão. Tem pessoas que estão casadas há muitos anos e já não tem mais paixão. Não tem mais paixão. Vivem como amigos, né? Também músicos, né? Músico também perde a paixão pelo instrumento. Cansado desse instrumento, vou tocar bateria agora. Não quero mais guitarra, agora eu vou tocar bandolim. Não é assim? Perde a paixão pelo instrumento. Eu mesmo já
Nós nos habituamos a vir à igreja. Nós nos habituamos a cumprir com o protocolo. Tem que ir à igreja. Se não for igreja, vão me cobrar. Ei, por que você não veio na igreja? Não é assim? Sentir sua falta. Fazem 3 meses que você não vai à igreja. A gente perde a paixão de vir à igreja. Porque parece que as coisas não estão ocorrendo, não estão acontecendo como nós planejamos naquela lista imensa, não é? Deus, eu quero começar janeiro com um carro 0 km, eu ligo em março, eu quero viajar para Miami em junho, eu quero que meu filho se matricule na USP, em dezembro eu quero fazer uma viagem de lua de mel, né? Assim é. E as coisas não acontecem e a gente vai perdendo o encanto, não é? Porque parece que Deus é um office boy, né? Assim, Deus, vem aqui, eu preciso que o Senhor, né, traga na minha casa, na hora certa, e a gente vai perdendo o encanto por Deus, porque parece que Deus não faz as coisas que a gente quer. Já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Deus me fez permitiu que eu perdesse, por exemplo, duas escolas de informática, né? E me deu de presente 65 mil reais de dívida. E eu falava, Deus, por que comigo? Mulher grávida, né? Minha mulher grávida da primeira filha, né? E uma dívida de 65 mil reais. Eu falava, Deus, perdi o encanto. Vou fazer pela igreja. Fiquei com depressão. Por que a gente perde o encanto? Perde a paixão de vir à igreja. É porque a nossa fé, ela é uma fé nas coisas que Deus pode dar. E não é simplesmente uma fé em Deus. Porque quando você tem uma fé nas coisas que Deus pode dar, e o dia que Deus não der, sabe o que você faz biquinho. Não brinco mais, não vou mais para a igreja, não toco mais, não canto mais, não prego mais, não contribuo mais, não vou mais porque Deus não me deu as coisas que eu queria. Então eu queria falar nessa noite sobre um camarada apaixonado por Deus, apaixonado pela obra de Deus, que enfrentou situações complicadíssimas, mas que viu a mão de Deus em cada uma dessas situações complicadíssimas. Aleluia. Neemias capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 15. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse por ter convosco? E do mesmo modo enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios que ouviu. E Gaspo diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras, e vem pois agora, e consultemos juntamente. Porém Neemias dizendo, eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De
Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamar, e assim me vituperar. Versículo 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos demais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias, a obra que Neemias havia proposto, ela foi concluída. A história de Neemias está situada ali por volta do ano 536, no momento de reconstrução, no momento de restauração da cidade. Neemias, ele foi, por assim dizer, colocado como alguém responsável pela reconstrução dos muros da cidade. Houveram outras pessoas, como Zorobabel, depois Esdras e posteriormente Neemias. A função de Neemias era levantar os muros. Essa era a função, porque a cidade estava sendo erguida, mas a cidade não tinha muros. Agora, antes dessa obra ser concluída, o que Neemias fazia? E é isso que me chamou a atenção. Porque olhando para Neemias, no capítulo de número 1, você vai perceber que no versículo de número 11, logo no final do versículo de número 11, Neemias, ele tinha uma profissão. Ele estava no palácio do rei. Ele não era uma pessoa qualquer. A função de Neemias, embora a sua tradução vai estar descrito que Neemias era o copeiro do rei, ser copeiro do rei aqui não é simplesmente ser copeiro de boteco, não é? O copeiro da padaria, o copeiro de um hotel. Ser copeiro aqui era alguém responsável por servir ao rei a bebida, aquilo que o rei bebia. Ele experimentava aquilo porque poderia estar envenenado. Então, quando Neemias ia dar ao rei o copo, então ele já sabia que a bebida não estava envenenada. Ele tinha uma função muito importante, e essa função de Neemias estava aí no certo estado. Mas acontece que no capítulo de número 1, no versículo de número 2, você pode ver isso, alguns conterrâneos ou alguns parentes de Neemias chegaram então até o palácio. E quando eles chegam ao palácio, por exemplo, um deles por nome Anani, quando ele chega ao palácio, Neemias faz uma pergunta. E a pergunta de Neemias tem a ver com a realidade da igreja do Brasil, tem a ver com a realidade da igreja de São Paulo, e tem a ver com essa realidade, tem a ver com a realidade da minha igreja lá em Rio Claro. Neemias faz uma pergunta. Ele diz assim, no versículo de número 2: perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias ouve esse relatório, Neemias poderia muito bem dizer: poxa, que pena, né? A cidade está destruída, né? Eles estão trabalhando, os muros estão destruídos, o povo está em grande miséria. Ah, quem dera se eu pudesse fazer alguma coisa, mas eu não posso. Eu vou continuar servindo o vinho para o rei. Mas não foi essa a ação de Neemias. Neemias, ele não fica naquela zona de conforto. Você vai perceber que no versículo de número 4, Neemias, ele tem uma reação. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias. Sabe quantos dias? Durante 4 meses. Neemias chora, lamenta. Durante 4 meses, Neemias se sente comovido por uma situação que não era propriamente dele, mas era da história dele. A história de Neemias estava em escombros. Os antepassados de Neemias, todo o povo que estava em Judá estava em grande miséria. Neemias poderia cruzar os braços e dizer: isso não tem nada a ver comigo, que pena, não é? Quem sabe, né, Deus mude a história deles, quem sabe Deus faz alguma coisa. Mas não foi isso. Neemias toma uma atitude, toma uma decisão, e é justamente nessa reação de Neemias que eu gostaria de conversar com você. Se daqui a 10 anos
E o seu nome deverá estar vinculado a alguma contribuição a essa igreja ou não. O que é que vão lembrar de você quando sugerirem o teu nome? O que é que vão relacionar o seu nome com a sua contribuição para esse exato momento da história da igreja? Por exemplo, João é conhecido como o apóstolo do amor, não é? Então, quando você pensa em João, você pensa em João como o apóstolo do amor, porque João escreve, fala sobre isso, não é? Quando você pensa em Paulo, por exemplo, você vê Paulo como o apóstolo aos gentios. E o seu nome? Vamos pensar no quê? Você se lembra do Zezinho dos Couve? Lembrei, aquele ali. Você se lembra da Maria? A Maria da caixa d'água? Maria, me lembro. Então as pessoas sempre associam o nome a alguma coisa. Correto? Pelé. Rei de futebol. As pessoas sempre associam assim, né? E o seu nome? O que vão dizer de você daqui a 5 anos, 10 anos? O que vão dizer de você? Quais são as contribuições que você tem deixado para essa igreja? Quais são as pegadas que você tem deixado para que os seus filhos sigam após você? Não, eu quero seguir as pisadas que meu pai e minha mãe deixou. Qual é o maior legado, qual é a maior herança que essa igreja terá por sua causa? Neemias poderia muito bem cruzar os braços e continuar servindo o rei, mas ele passaria e ninguém jamais falaria dele. Nós só estamos falando de Neemias nessa noite porque ele ousou sair da zona de conforto. Primeira coisa que eu queria considerar para aqueles que querem fazer história, não somente ser meros espectadores, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 11. Primeira coisa, e é o primeiro inimigo de quem quer deixar os bastidores e quer dizer como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, é o grande desafio de sair da zona de conforto, porque nós temos o terrível hábito de dizer, isso não tem nada a ver comigo. Nós temos o terrível hábito de dizer, isso não é problema meu. Nós temos o terrível hábito de dizer, problema dele. Mas Neemias não pensou assim. Neemias estava na zona de conforto, Neemias estava servindo o rei. Agora, algumas pessoas não saem da zona de conforto. E quando você não sai da zona de conforto, veja 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Ficou em Jerusalém. Olha só. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho, estava nua, não é? E era essa mulher muito formosa à vista. Todos os reis estavam guerreando, todos os reis estavam ocupados, e Davi estava fazendo o quê? Tranquilão no palácio, não é? Não é? Tranquilão no palácio, não é? Tinha a assinatura da Sky, não é? Ele ficou lá só trocando os canais da Sky, não é? Que vida chata essa minha, né? Ia lá na geladeira, né? Pegava lá uma $2, que vida chata. Os reis estão guerreando e eu estou aqui preocupado com os reis. Meu Deus, de novo, ele disse desse futebol, já assisti ele há uma hora atrás. Davi estava na zona de conforto. E quando você fica nessa zona de conforto, você não se importa com ninguém. Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Que um homem estava caído e aí passou o sacerdote, né? De largo, não tem nada a ver comigo, o problema é dele. Passa um levita e diz, não sei se ele fez alguma coisa errada, o problema é dele. E segue seu caminho, segue a viagem. Irmãos, nós estamos perdendo a sensibilidade espiritual, porque as pessoas podem estar ao seu lado, estarem sofrendo os maiores ações do diabo, e aí você olha para ela
estou orando por você. Sabe o que a gente faz? Não tem nada a ver comigo. Aliás, tenho que voltar rápido para casa, porque daqui a pouco eu preciso ver a Glória Pérez e o Davi, como chama lá, o Tarcísio Reina. Não tem nada a ver comigo. Se ela está chorando, se ele está chorando, é um problema dele. Algumas pessoas não fazem a história porque ficam nessa zona de conforto. Ou então, se não ficam na zona de conforto, elas perdem a grande oportunidade de poder contribuir de uma maneira ou de outra para que o nome de Deus seja glorificado. Eu lembro que um belo dia estou voltando do seminário, né? Todo vestidinho de terno, bem cheirosinho, aí havia um bêbado caído na sarjeta e ele tentando se levantar, aí eu passei, falei, não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver comigo. Passei e de repente o Espírito Santo falou, volta. Ajude ele a levantar. Aí eu falei, fiz igual a Ananias, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Senhor, eu vou ter que ajudar. E aí aquele cheiro de urina curtida, né, suor, né, aquela fedidina, aquela coisa horrível. E aí você deixa o seu material no chão, abraça o camarada, coloca ele em pé, e aí ele fala assim, para onde você está indo? Eu disse assim, estou indo para a igreja. Ele disse, eu posso ir com você? Aí lá vai eu e o bêbado abraçado. Meu Deus, perfume, né? Rosa de sabão, né? E você vai com ele abraçado. É a oportunidade que você tem de mostrar que devemos amar não só de palavras, mas em verdade também. Aí você leva o camarada para a igreja, senta do lado dele na igreja. Mas eu fico imaginando quantas vezes nós perdemos a oportunidade de, com um pequeno gesto, contribuir para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Já viu o crente na segunda-feira do trabalho? Ô, segundona brava! Para eu chegar aqui foi uma tragédia. Radial Leste fechado, não sei porquê, não constrói mais, não é assim? Você vai transpirando ácido, não é? Você chega na empresa, na portaria, até as flores murcham, né, de tanto ácido que você transpira. E seria diferente, né? Nós chegarmos, né, na empresa, chegarmos em casa e falar, glória a Deus, foi difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Houve um general, o nome dele era Aníbal. Aníbal é um grande exemplo de gente que perde a oportunidade e não consegue reaver. Quando Aníbal, o general Aníbal, estava para conquistar a cidade de Roma, ele chegou nos portões da cidade e todos estavam com medo, dizendo, agora Aníbal vai conquistar a cidade. Ele falou assim, não, agora não, mais tarde. Aí Aníbal começou a fazer algumas incursões no território, começou a dar algumas voltas, aí os romanos dentro da cidade falaram, ele está demorando, então vamos nos fortificar. Aí os romanos se fortificaram. Quando Aníbal decidiu conquistar Roma, não pôde. Quando podia, não quis. E quando quis, não podia. A oportunidade que você tem de fazer a diferença nessa igreja, de fazer a diferença na sua família, de fazer a diferença na igreja de Cristo, é hoje. Nós só podemos salvar uma geração. Ninguém vai viver 200 anos. Então diga, Senhor, eu quero fazer a diferença aqui, porque o Senhor me plantou aqui para fazer a diferença. É claro, abra sua Bíblia, não é somente a zona de conforto, nem a perda da oportunidade, mas em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, tem um inimigo que é bem próprio desses inimigos que Neemias enfrentou. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17 a 19, que são inimigos do bem comum. Você já viu gente mal-humorada na igreja? Gente mal-humorada na família? Estou falando de gente crente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17 a 19. Quem quer fazer a história, quem quer contribuir para que o nome de Deus seja glorificado, volte e meia, vai ser vítima desse tipo de gente, que eu não gosto. Sou paciente porque Deus nos ensina a ser paciente, mas eu não gosto de conversar com gente assim, né? Dá até coceira. Vamos evangelizar? Ah, está chovendo. Vamos orar? Ah, mas está tarde demais para orar. Vamos visitar? Mas será que tem gente em casa?
Vamos ensaiar, mas só vai o guitarrista. Gente que só fragmenta coisa, que não une. Está escrito: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, por quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Já viu um culto como esse? Que ao invés de nos reunirmos para melhor, nós saímos pior? Você vai no culto para sair edificado, você volta triturado. Não é? Você vai no culto para ser edificado com palavras que elevam a sua fé, e você sai do culto com a sua fé arrasada, minada. Aí ele diz assim: porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias ou divisões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eu estava pensando nesse texto e pensando em Neemias, porque a história de Neemias tem muito a ver com a história dos Coríntios. Porque no capítulo de número 6, você vai perceber que havia pessoas, pode abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 6, você vai ver que Neemias tinha um grupo de pessoas ao seu lado, que estava com ele, mas que não ajudavam, pessoas que espalhavam. Você já foi criança, e alguns de vocês são um tanto quanto mais jovens, talvez não vão se lembrar. Mas você se lembra daquele desenho do livro do Hart? Do leão e da hiena? Ó céu, ó dia, ó azar, ó. Tem crente assim. Tem crente que ele não olha para a realidade da igreja da perspectiva do céu. Por exemplo, da perspectiva do céu: se Deus é por nós, da perspectiva do céu, o Senhor é meu pastor, e da perspectiva do homem, está tudo errado, está tudo acabado, não vai dar certo, estamos perdidos, não tem saída, não tem solução. Mas se você olhar para o contexto de Neemias passa pelo mesmo tipo de problema. Ele tem aqui em alguns versículos falsos profetas, falsas profetisas, pessoas que estavam indiferentes à causa de Neemias, estavam com Neemias, mas ao invés de puxar a favor de Neemias, puxava contra. Sabe gente assim? Que puxa contra? Um dia eu estou lá na minha igreja, dando estudos, não essa, na outra aqui em São Paulo, dando estudos sobre dons espirituais. Aí veio o irmão: pastor, Deus me revelou. Oh, glória! O que Deus revelou? Deus revelou que o Senhor acabou de entristecer o Espírito Santo. Não sei como, acabei de pregar, não deu nem tempo, né? Mal acabei de pregar, já estou entristecendo o Espírito. Eu preciso de gente que ajunta e não de gente que espalha. Que você nessa noite diga: Senhor, eis-me aqui para ajuntar. Aleluia. Abra a sua boca para edificar quem está ao seu lado. Glória a Deus. Tenha a atitude que eleve o nome de Cristo através da sua vida, na sua família. Já viu o crente quando chega em casa? Meu Deus do céu, os músicos tocaram desafinado, o pregador gritou, só tinha Pedro e Tiago, João não veio na igreja. E o seu parente que não é crente está só assim: eu vou numa igreja dessa? Seja instrumento para a glória de Deus na sua casa. Terceiro inimigo que Neemias enfrenta, se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro de Juízes, é gente que não tem compromisso. Gente que não tem compromisso é um problema. Livro de Juízes, no capítulo de número 5, quando havia uma guerra, Débora havia convocado as tribos. Débora e Baraque havia convocado as tribos. Mas se você olhar no versículo de número 15, capítulo 5, versículo de número 15, você vai perceber que algumas tribos não quiseram participar. É interessante isso. A causa envolvia as tribos, eles faziam parte do mesmo povo, e a semelhança de gente comprometida como Neemias, tem gente que não tem compromisso. Veja o versículo 15. Também os principais de Isacar foram com Débora e com Isacar. Assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale. Então algumas foi. Mas olha como o texto continua. Nas divisões de Rúben foram grandes as resoluções de coração. Ela faz uma pergunta: por que ficaste tu entre os currais para ouvir os palavras dos rebanhos? Nas divisões de Rúben tiveram grandes
Azé se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. O que Débora está cantando aqui? Que enquanto estava todo mundo quebrando o pau, lutando, Rubem ficava assim: vamos, vai dar ou não vai dar? Já viu o crente no dia 31 de dezembro? Como que é? Ele dobra o joelho e fala: Senhor, esse ano me usa. Esse ano eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Esse ano eu quero. Quando chega março, maio, junho, agosto, você está se arrastando. Deus me ajuda, porque eu não vou conseguir chegar em dezembro. Gente que não está comprometida com a sua vida espiritual, também não está comprometido com a igreja. Se você quiser se comprometer com a igreja, se você quiser se comprometer com o reino de Deus, se comprometa com a sua vida espiritual. Toda essa vaziez, não é, que está assolando a igreja de Cristo, deve-se sobretudo porque as pessoas não querem se comprometer. Elas simplesmente querem fazer aquilo que Provérbios fala das duas irmãs, das irmãs gêmeas, da irmã Dadá. O livro de Provérbios fala da irmã Dadá. Me dá. Ela vai na igreja para me dar, para garimpar alguma bênção. Eu queria desafiar você nessa noite a se comprometer com a causa do reino de Deus, para que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, as pessoas possam olhar para você e dizer: aqui congregou uma mulher de Deus, aqui congregou um homem de Deus, e Deus o usou, e Deus a usou poderosamente. Você pode ser esse homem, pode ser essa mulher? Há uma peça do Jardim do Inimigo, ele diz uma coisa que é interessante. O diabo, falando com desses crentes que não se compromete, o diabo fala assim: eu não brinco de ser diabo, mas você brinca de ser crente. E sabe que pela primeira vez o diabo tem razão? O diabo não fala assim: hoje eu não vou ser diabo, hoje eu vou ser anjo, vou fazer só coisas boas. E por que nós muitas vezes não estamos comprometidos? Neemias estava comprometido com a reconstrução dos muros em Judá. Um outro inimigo, naturalmente, que é comum em Neemias, o capítulo de número 6, é que muitas vezes nós vemos pessoas que são pessoas dissimuladas. Sim, você sabe o que é pessoa dissimulada? Veja, por favor, Neemias capítulo de número 6, no versículo de número 18. Neemias contava algumas coisas para algumas pessoas. Isso é o versículo 18. E essas pessoas iam para os inimigos de Neemias e contavam tudo quanto Neemias falava. Conhece gente assim? Se você conta para uma coisa e fala assim: não conta para ninguém, aí ela fala: não conto. Aí ele conta para outra pessoa e fala assim: eu vou contar para você uma coisa, me ajude em oração. Sabe tal irmã? Ela está passando uma prova terrível. Eu queria que você orasse por ela. Ué, mas ela não contou para você e disse para você não contar para ninguém, a não ser para Deus? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos muitas vezes e tira do nosso meio pessoas que gostariam de se comprometer lá de janeiro e hoje não estão mais comprometidas, é porque muitas vezes nós somos dissimulados. Quando Isaac queria comer o guisado, ele pediu para Esaú levar um guisado, um pirão. Aqui quem é nordestino, como eu, um pirão. Aí o que Esaú fez? Esaú saiu para caçar, só que aí a Rebeca falou para Jacó: Jacó, é o seguinte, seu pai quer abençoar seu irmão, então assim, você vai se disfarçar. Eu vou colocar peles de carneiro sobre você e você vai chegar perante o seu pai e vai oferecer o guisado. Aí Jacó falou uma coisa que é muito importante. Ele disse assim: e se o meu pai descobrir que eu não sou Esaú? Aí quando Jacó chega perante Esaú, sabe o que Isaac disse? A voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Como a gente consegue dissimular a semelhança de Jacó? Muitas vezes a obra de Deus fica comprometida porque as pessoas não querem ser sim ou não querem ser não. Para mim ela fala sim e para você ela fala não. Para mim ela fala: eu vou,
não vou. Para você ela fala, faça. Para você ela fala, não faço. Mas eu quero perguntar a você nessa noite: será que há um homem de Deus em nosso meio, uma mulher de Deus em nosso meio, conforme está escrito no Salmo de número 15, que até com dano seu jura e confirma a palavra do seu juramento? Deus só pode usar pessoas verdadeiras. Deus só pode usar pessoas que dão a cara para bater. Lembra de Moisés? E em 2 Coríntios, capítulo de número 3, a glória estava desvanecendo, mas Moisés continuava com o véu. Não tinha mais glória, mas Moisés continuava com o véu. Aí Paulo diz: nós não somos como Moisés. Nós podemos mostrar para as pessoas aquilo que nós somos. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Eu não preciso lá na empresa estimular para agradar os meus amigos. Eu não preciso de estimular na faculdade. Eu não preciso de estimular na família. Eu não preciso de estimular na igreja. Eu sou o que sou em qualquer lugar, porque eu sou luz. Eu sou sal. Eu sou o que sou para a glória de Deus. Glória a Deus. Aí a gente fica, né? Aquela síndrome do médico do monstro, né? Jack Hyde, né? Dependendo do público, eu sou um monstro. Eu vou matar você, né? Se é um público, meu amigo. Neemias teve que enfrentar tudo isso. Ele contava algo, e aí o que ele contava chegava de maneira, né? Lembra do telefone sem fio quando a gente era criança, né? A professora colocava a gente, né? E contava uma coisinha assim, do telefone sem fio. Aí quando chegava lá, né? Por exemplo, fala pra ele assim: o jacaré é verde e ele nada. Quando chegava lá, o hipopótamo é azul e voa. Às vezes as pessoas são dissimuladas. E a obra de Deus sofre, porque nós não sustentamos as nossas palavras. Neemias sofreu, porque ele queria fazer a história. Você vai fazer a história no nome de Jesus nesse lugar. Você pode até ter que enfrentar pessoas dissimuladas, mas para pessoas dissimuladas, a palavra de Deus é poderosa. É uma espada que corta. E eu tenho certeza que se você nessa noite quiser ser usado por Deus, a sua palavra será temperada, será sim, sim, e não, não, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Um outro inimigo que Neemias enfrenta são os bajuladores. Lá na minha igreja, eles me chamam, não, agora nessa, na outra, né? Quando estava aqui em São Paulo, eles me chamavam de João Batista. Por que será? Porque eu não consigo deixar de falar a verdade. Eu sou incapaz de estar pregando para a igreja uma coisa que eu não vivo. Então, quando tinha os congressos, né? Aí aquelas igrejas lotadas de gente, aí eu falava assim: o que adianta esse congresso terminar aqui o culto, vocês não vão ter nenhuma mudança de vida? Vai se beijar, vai chorar, vai se abraçar no final do congresso, né? Todo congresso é assim, uma choradeira só. Terminou o congresso, a vida volta normal. Congresso é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí me chamaram de João Batista. Mas por quê? Porque se você ver lá no capítulo 6 de Neemias, dá uma olhadinha no versículo de número 19. É o último inimigo daquelas pessoas que querem contribuir. Capítulo 19. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuraram o quê? Profeta, atemorizar alguém que quer fazer a vontade de Deus? Olha, eu sonhei com você essa noite, tá? E eu vi assim um jacaré, não é? Com a boca bem aberta, próximo de você. Aí o irmão que quer fazer a vontade de Deus, né? Ai meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então não vou fazer isso não, porque ele acha que estou fora da vontade de Deus. Olha, irmão, eu estava lá em casa lendo a Bíblia e abri a minha caixinha de promessa, e quando abri uma caixinha de promessa não saiu promessa, saiu um cajado para você. Olha, já viu gente assim querendo te atemorizar? Olha, você está querendo levar água lá para o pastor, mas isso não é para você não, você não tem jeito para levar água para o pastor. Você está querendo operar a mesa de som, você não tem jeito para operar a mesa de som. Já viu gente assim que quer atemorizar você? Deus coloca algo no seu coração, você compartilha com a liderança da igreja, não é? A liderança da igreja aprova, o pastor aprova, não é? Os batistas são assim, né? Aprova, todo mundo aprova, bate o carimbaço, aí chega o falso profeta. Deus, fui ao monte e
quando eu estava no monte, Deus me mostrou você. Deus conhece o meu RG, meu CPF, meu endereço, meu tipo sanguíneo. Deus conhece o meu número da reservista, conhece o meu número do título de eleitor. Não vai falar comigo também? Se Deus pode falar com o profeta, pode falar comigo também. Às vezes você se torna tão dependente de profetas, você se torna tão dependente de revelações, que qualquer profecia te tira do lugar. Já viu o profeta do Orkut? Vai no YouTube e procura lá, profeta do Orkut. Aí você, seu nome é Márcio, não é Márcio? Tem alguma coisa a ver com Jardim Ângela? Não falou nada, infeliz. Você já está chorando. As pessoas vêm para a igreja com dinheiro à flor da pele. E qualquer profecia ilude elas. Qualquer revelação engana elas. Deus usa em profecia, Deus dá revelações, Deus cura, Deus manifesta sinais e prodígios hoje no meio do seu povo. Mas se Deus tem uma obra na sua vida, antes de falar com qualquer pessoa, Deus tem que falar com você. E não vai ser falso profeta que vai atemorizar você. Se levante para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Se fosse dependente dos falsos profetas, eu nunca estaria e nunca teria chegado aos lugares onde eu cheguei. Porque imagina alguém cru de Bíblia, alguém ruim de Bíblia. Meu amado, mas quando Deus te chama, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai com você até o final. É claro que Ele usa os profetas, é claro que Ele revela coisas, mas mais do que isso, Ele sabe o nome, o seu endereço, o número da sua casa e aonde você vive. Agora, como é que a gente reage a essa enxurrada de entulhos? Eu queria compartilhar com você, volte a Neemias, por favor. Eu quero compartilhar com você pelo menos 4 coisas que a gente tem que fazer para reagir a essa enxurrada de entulhos que vem sobre nós, querendo nos desviar dos nossos propósitos. No capítulo de número 6, versículo de número 3 a 4, primeira coisa, para aqueles que querem fazer a história, ser lembrados daqui a 10 anos. Eu louvo a Deus porque eu posso ligar aqui em São Paulo, conversar com várias pessoas, eles vão se lembrar de mim. É o professor Elias, é alguém que nunca deu um testemunho, sempre você lembrar. Mas uma coisa Deus me ensinou, está no versículo de número 3. E eu enviei-lhes mensageiro a dizer: faça uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo, presta atenção, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma eu lhes respondi. Neemias era determinado. Não quer dizer que pelo fato de Deus ter colocado alguma coisa no seu coração vai ser fácil. Deus não chamou ninguém para comer chocolate. Tocar esse teclado não é fácil. Manusear a mesa de som não é fácil. Administrar os negócios da igreja não é fácil. Dar testemunho de Cristo na universidade não é fácil. Ser crente na sua família não é fácil. Mas você precisa estar determinado. Você precisa olhar para o alvo. Paulo disse aos Filipenses o seguinte: uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Você vê os atletas nas Olimpíadas, quando eles passam o bastão, revezamento, 4%, ele corre, se ele for ficar olhando para trás, já era. Ele tem que correr, esticar a mão, sentir que pegou o bastão e acelerar. Deus irá usar pessoas determinadas. Aleluia. Quando Gideão estava na iminência de lutar contra os amalequitas, a ordem de Deus foi: Gideão, diga aos covardes que voltem. Moisés constituiu a lei para sair da guerra. Moisés diz: aquele que tiver algum medo ou algum receio, este não deve guerrear, para que não inflame com desânimo o exército do Senhor. Você está determinado em fazer a vontade do Senhor? Você está determinado em fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida? Então seja uma pessoa determinada. Eu não me tornei simplesmente um professor da noite para o dia. São mais de 15 anos, mas nas primeiras aulas eu tinha
tinha, assim, medo não, eu fiquei com pena dos meus alunos, como eles sofreram, como era ruim, de maré, coisa ruim. E eles sofrendo, né? O primeiro sermão, então, pelo amor de Deus, até o ventilador parou de girar, dormiu. Coisa horrível. Mas quando Deus me deu a oportunidade de ir para a Rússia para pregar o Evangelho, não teve problema. Vai no inglês, vai no espanhol, vai qualquer coisa. Você entende? Aquele que em vós começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Mas você precisa ser determinado. Estou fazendo uma obra. Da mesma forma eu respondi a eles: estou fazendo uma obra. Gente que não é determinada foge na primeira careta. No versículo 11, Neemias nos dá segundo conselho para aqueles que querem construir. Isso aqui é verdade. Perdoe-me aqui as mulheres, porque quem está falando é um homem, né? É o Neemias. Mas vamos mudar o gênero aqui. Ao invés de ser gênero humano, né? Vamos colocar aqui o sexo. Porém, disse eu: um homem como eu fugiria? E as mulheres dirão: porventura, disse eu, uma mulher como você fugiria? Neemias tinha perseverança. Perseverança, porque as pessoas podem ser determinadas 1 mês, 2 meses, 3 meses e acabam no gás dela. Agora, o grande dilema é você entender que para conquistar, para realizar, para concluir aquilo que Deus determinou para a sua vida, o diabo não vai simplesmente cruzar os braços e dizer: ah, tá bom, faz o que você quer fazer, eu não vou me importar com você não. Deixa eu dizer a você uma coisa. Quem foi possesso de demônio, não sei se é alguém que foi possesso de demônio, mas eu vou dizer assim, não. Além dessa realidade aqui, de parede, de concreto, há demônios em todos os lugares. Entende? E Jesus disse que para entrar na casa do valente, saquear os bens, primeiro precisa amarrar o valente. Então, quando eu estava possesso de demônio, não tinha como Deus fazer absolutamente nada na minha vida se não expulsasse a cada um daqueles infelizes demônios que estavam na minha vida. Agora, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, você acha que os demônios falaram assim: bom, o Elias agora pertence a Jeová e agora a gente não vai mais fazer nada com ele? Não, eu preciso orar, até hoje eu preciso jejuar, até hoje eu preciso vigiar, até hoje eu preciso fugir da aparência do mal, até hoje eu preciso resistir ao diabo. Você acha que para fazer a vontade de Deus é fácil? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem mais uma coisa: fazer a vontade de Deus é para pessoas perseverantes, que sabem para que Deus a chamou. Se você sabe para que Deus te chamou, você vai até o fim. Quando Aquiles foi lutar em Troia, o menino disse para Aquiles: você vai lutar em Troia? Não faz isso não. Aí Aquiles falou assim: eu vou, e vão sempre se lembrar de mim, mas nunca se lembrarão de você. Eu quero perguntar: você está aqui para fazer a diferença? Então seja perseverante no nome de Jesus. Você está aqui para fazer a diferença? Seja perseverante no nome de Jesus. Terceiro, esse capítulo 6, versículo de número 12, nos ensina um terceiro princípio, que nessa enxurrada de coisas que vem contra nós para nos impedir, a gente precisa, como os pastores, como a liderança, como os pais, como aqueles que lideram em casa, na igreja, na família, na empresa, precisam de discernimento. Versículo 12: e percebi que não era Deus quem o enviara. Veja, ele está falando de um falso profeta. E percebi que não era Deus quem o enviara. Ou seja, Neemias ouviu uma profecia, mas ele teve discernimento. E como falta hoje para nós esse discernimento? Por exemplo, a gente vai ser bajulado, não é? A gente vai ser bajulado? Ô meu amigucho, não é assim? Ô meu amigo, é homem de Deus. Ah, se você
você, né? Você é o cara. Nós não somos assim? Olha, Deus te usa, hein? Jamais ninguém pregou como você. Como você canta. Quando você canta, os anjos param para te ouvir. Quando você prega, Paulo ficaria envergonhado de te ouvir pregar. Que sabedoria que Deus deu. Não é assim? Agora, aí você fala, é Deus, não é assim? É Deus na vida dele, não é? Aí se chega alguém e fala assim, precisa melhorar, hein? Você está pregando mal, hein? Não é assim? Você está cantando. Não é assim? É o diabo. Não fala assim? Deus está, né? O diabo está usando o irmão para. Não é assim? É engraçado que a gente associa o mal a Deus, aliás, ao diabo, e o bem a Deus, não é? Mas se você ler a Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, diz que Deus, por exemplo, nos açoita como filhos. Ué, Deus usa uma pedagogia estranha, não é? O governo diz que não pode usar a palmadinha, não é? Mas Deus, de vez em quando, nos dá uma palmadinha. Mas eu estou passando por uma tribulação, é o diabo. Não! Deus está permitindo que você passe por uma tribulação, porque Ele está investindo na sua vida. Ele está tratando com o seu caráter, está tratando com o seu ego, está tratando com a sua personalidade, está acrescentando a você maturidade espiritual. A sua tribulação não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o plano de Deus para a sua vida. Ai, Deus não me ama. Ontem eu estava na CTI do hospital, visitando uma anciã da nossa igreja de 81 anos. Ela falou assim, pastor, Deus é tão bom comigo. Eu falei, mas irmã, a senhora está toda aí entubada, cheia de fio, cheia de coisa. Eu falei, pastor, eu estou aqui porque Deus quer que eu seja aqui, Deus me ama. Eu falei, meu Deus, tem gente que perde uma unha do pé já para cima de Deus, para cima do mundo todo. Deus, perdi uma unha do pé, onde está o Senhor? Você precisa de discernimento. Nem tudo que é bom é de Deus. Paulo estava pregando e uma moça dizia, esses que passam, esses homens nos anunciam o Evangelho de Deus. Todo dia, me elogiando. Paulo falou, tem uma coisa errada com esse elogio. Paulo, já cansado daquele elogio, falou, arreda Satanás, sai dela. Neemias teve discernimento. Às vezes você quer construir, você quer edificar, quer colaborar para o reino. Às vezes não é o seu dom, não é o seu talento. Às vezes Deus não te chamou para aquilo. Você tem que ter a humildade de dizer assim, fala, Senhor, que teu servo ouve, o que o Senhor quer que eu faça. Às vezes você assumiu o comprometimento de servir a Cristo, de fazer alguma coisa que vai contribuir para a edificação do reino de Deus, e você precisa ser preparado para aquilo. Então nada melhor do que um tempo para te preparar para aquilo. Deus nos dará os dias, os meses, os anos para te preparar. Moisés gastou 80 anos da sua vida para ser usado em mais 40 anos para tirar o povo do Egito. João Batista ficou quase 30 anos no deserto. Jesus teve 33 anos e só 3 anos de vida e usou no seu ministério. Ninguém nasce pronto. Deus certamente usará a sua vida, mas você precisa discernir. Nem tudo que é errado é do diabo e nem tudo que é certo é de Deus. Se eu chegar aqui falando, jovem, Deus está te chamando para Nova York. Ele vai chegar em casa, para Nova York, States of America, né? Agora você fala assim, perdoe, tá? Jovem, eu estou vendo que Deus está tratando contigo, viu? Ele está apertando você porque você precisa mudar. Ó, Alex fosse um camarada da cruz em tudo. Nós somos assim. Nós trabalhamos com escala de valores. E por isso não temos discernimento. Por isso que a igreja está cheia de pessoas enganadas, porque não tem discernimento. Mas um dos dons do Espírito Santo chama-se discernimento de Espírito. Saiba discernir a voz de Deus da voz do diabo. Saiba discernir a voz de Deus da voz do homem. Saiba discernir a voz de Deus da sua própria voz. Se Neemias não soubesse discernir, ele tinha ido atrás dos falsos profetas. Quarto, para terminar. Quem aqui entra na história, faz a diferença, causa mesmo, deixa pegadas? Eu vou ser sincero, quando os
meus patrimônios foram por água abaixo, isso em 94, 95, eu fiquei com a depressão e falei assim, poxa, eu contribuo com dízimo, fariseu, né? Contribuo com dízimo, oferta, estou na igreja, fariseu, ora, jejum, não sou como os demais homens pecadores da minha igreja. Aí o Senhor permitiu. Aí caí no estado de depressão, não saía de casa, apagava as luzes, recém-casado, casamento descendo também na mesma ribanceira, porque você, quando tem dinheiro, algumas pessoas não têm dinheiro, né? Meu amor, meu cheiro, não é assim? E ficamos com 65 mil reais de dívida, então as brigas tumultuou o casamento. Bem, vamos para a reação. Comecei a orar. Orava de manhã, de tarde, de noite, vigília, jejum. Para Deus, eu não aceito viver nessa situação. Eu preciso reverter essa situação. Bem, de patrão fui ser empregado. Já viu isso? Bater cartão. O supervisor pisava em cima de mim na empresa, trabalhava na parte de tecnologia, pisava em mim assim. Eu falava, Deus, me ajuda. Eu ficava no banheiro, chorava, orava, esculhambava. Trabalhei nessa empresa 10 anos. Paguei os 65 mil reais que devia. Comprei uma outra casa. E eu vou terminar essa pregação dizendo aquilo que Neemias disse no versículo 14, que é a quarta lição que ele nos ensina para quem quer fazer a diferença. Se quer fazer a diferença? Então ore. O combustível da sua vida espiritual não é simplesmente falar de Deus, mas é falar com Deus. Agora, quando eu digo orar, eu não estou simplesmente dizendo bajular Deus. Sabe como a gente bajula Deus? Bom dia, Deus. Estou indo trabalhar. Né? Vai almoçar, né? Obrigado, Deus, pelo almocinho. Chega a noite. Boa noite, Deus. Estou indo dormir. Isso é bajulação. Você acha que Deus vai ficar menos exaltado se você não orar? Você acha que se você não orar, Deus vai ficar prejudicado? Hoje alguém não orou, né? Então minha vida está meio vazia, um pedido a menos para eu responder. Você acha que Deus tem crise existencial? Você acha que se você não louvar a Deus, Deus vai ter um problema de ego? Ah, não me louvaram hoje, então, poxa, né? O que eu vou fazer da minha vida? Não! Somos nós que precisamos dele todo o tempo. Olha para Jesus. Jesus era Deus de Deus. E orava sozinho nos montes, orava com seus 3 amigos, orava com os 12, mas Jesus orava. Neemias, no capítulo de número 6, tem pelo menos 2 situações, ele ora e diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. No versículo 14, lembra-te, Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme essas suas obras. Se você quiser construir o reino de Deus, se você quiser ser um colaborador do reino de Deus, você vai precisar orar. O diabo não vai sair com blá blá blá. O diabo pode rir da minha maneira de pregar, o diabo pode rir da sua maneira de cantar, mas o diabo não pode rir de um crente que tem uma vida de oração. Jesus não disse assim: essa casa só sai com louvor e pregação. Jesus não disse isso. Essa casa só sai com hermenêutica, homilética. Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Tudo está bom. Jesus disse: essa casa só sai com oração e jejum. Você quer que Deus te use? Agora eu quero perguntar: quanto tempo você tem passado a sós com Deus? Você não vai ser usado. É o diabo falando. Não. É o homem de Deus falando. Você não vai ser usado enquanto você não tiver uma vida de oração. Simples. Porque
Porque você precisa se revestir do Senhor e da força do seu poder. E ninguém se reveste do Senhor e da força do seu poder se não orar. Eu tenho 2 filhos, eles gostam muito de internet, PlayStation, Xbox, gostam muito dessas coisas. Mas sabe o que eu digo para os meus filhos? Antes do PlayStation, antes do Xbox, já leram a Bíblia? Já oraram? Ai, pastor, o senhor está tirando? Não. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a seguir. Inculca na cabeça dos teus filhos. Eu estou inculcando na cabeça deles que se eles quiserem vencer na vida, eles precisam orar. E da mesma forma que eu apacento a minha família, eu apacento a igreja. Se nós não orarmos, nós não vamos deixar um legado, uma marca na história para ninguém. John Knox, da Escócia, era conhecido como um homem de oração. David Brainerd, dos índios, era conhecido como um homem de oração. Jesus é o santo homem da oração. O apóstolo Paulo, um homem da oração. E eu pergunto, e você e eu? E a igreja hoje? Fique em pé, por favor. A obra terminou em 52 dias. Por um homem que tinha determinação, que tinha perseverança, que tinha discernimento, um homem que orava. Eu vou embora, eu não sei se eu vou voltar aqui outro dia. Não sei. Não sou João Batista, porque senão seria encarnação, né? Mas a minha pregação é assim, na minha igreja é assim, qualquer lugar que eu vou pregar é assim. Ou ouvimos o Evangelho como ele é, ou vamos ficar ouvindo o Evangelho para fazer coceria no ouvido. Diga para o seu irmão, você é lindo. Diga para o seu irmão, você vai vencer. Diga para o seu irmão, tudo está tudo certo. Não! Precisamos entender que Deus quer levantar a sua igreja. Eu aceitei um desafio. Quem gosta de poesia? Fernando Pessoa. Há um poema de Fernando Pessoa chamado Travessia. E Fernando Pessoa, nesse poema, ele diz assim: que é hora de abandonar os caminhos antigos, as roupas antigas. É hora de abandonar as roupas antigas e os caminhos antigos que levam aos mesmos lugares. É hora de travessia. Porque se não ousarmos atravessar, estaremos no mesmo lugar onde estávamos. Você só tem 2 escolhas. Ou você sai do marasmo, faz a travessia, ou quando eu voltar aqui e perguntar de você, talvez até o seu nome não vão se lembrar. Lembra de Jeroão quando morreu? O texto diz assim: e Jeroão foi sem deixar de si saudade. Que triste para o rei, não é? Ir embora e ninguém sentir saudade dele. Eu queria, meu amado, que você pegasse uma pedra e colocasse essa pedra aqui nessa igreja. E quando as gerações futuras dessa igreja se levantar, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos se levantar e perguntar: que pedras são essas? O Espírito Santo de Deus trabalha nos corações, Senhor, nesse momento. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, que o seu filho, seu neto, sua neta possa dizer: aquela pedra foi que minha mãe colocou nessa igreja. Essa pedra foi que meu avô colocou nessa igreja. Coloque uma pedra nessa igreja. Se não na igreja, na sua família. Se não na família, lá na empresa. Se não na empresa, em qualquer lugar onde Deus te plantar para dar fruto. Neemias só está sendo lembrado porque ele fez a travessia. Neemias está sendo lembrado porque ele deixou de ser copeiro para ser pedreiro. E você? Você vai ser lembrado? Vão lembrar de você? Vão lembrar de você? Seja determinado, seja perseverante, tenha discernimento, mas nesse exato momento feche seus olhos e comece a orar. Ore, comece a orar. Diga: Senhor, eu quero ser usado por ti. Ore nesse momento, levante o clamor. Diga: Senhor, eu quero sair dessa indiferença, eu quero sair dessa letargia, eu quero sair
quero agradecer a Deus em primeiro lugar por trazer em paz. São mais de 200 quilômetros até aqui. Me trouxe em paz. Agradecer à igreja por ter me recebido, ao Alex, que formalizou o convite, meu amigo, que seria meu, que a gente está revendo, e que vocês possam continuar orando por nós. Eu preciso muito das suas orações. Tenho certeza que se os crentes em Cristo orarem pelo pastor Elias continuará pregando a verdade. Que Deus abençoe a todos indistintamente.